Aplauda mais forte. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que bom ver você aqui nessa primeira Santa Ceia. Você é crente. Diga para esse irmão que está do teu lado, você é crente. Fala, eu tinha umas dúvidas, mas caiu por terra hoje. Alguns a gente tinha umas dúvidas assim, mas caiu por terra hoje em nome de Jesus. Aleluia! Diga comigo, eu sou crente em Cristo Jesus. Aleluia! Meus irmãos, eu quero, assentado mesmo, eu sei que você ficou em pé muito aqui hoje. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. A gente teve um culto abençoadíssimo aqui, o das 5h30. Eu tenho certeza que já está sendo bênção esse segundo culto. E amanhã às 10h30 da manhã também vai ser. Aqui não é porção dobrada, é porção triplicada no final de semana. Aleluia, glória a Deus. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim: apóstolo, o senhor não cansa não? Pregar primeiro culto, segundo culto, terceiro culto no domingo. Eu falei assim: não, eu não canso porque para Deus eu não trabalho. Só cansa quem trabalha. Mas quem é grato a Deus, enquanto houver fôlego de vida, a gente vai ser gastado por Deus e adorar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 37. E eu quero dizer uma coisa para você. É muito importante que a gente fique atento ao que o Espírito de Deus está falando. Não é o que a televisão está falando, não é o que os jornais estão falando. Se você quer ter sucesso nesse ano de 2023, e você que está nos acompanhando pela internet também guarda isso. Preste atenção no que o Espírito está falando. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o Espírito vai te direcionar totalmente ao contrário do que a televisão está dizendo. E como nós somos guiados pelo Espírito, nós não andamos pelo que os jornais dizem. Nós andamos por aquilo que o Espírito diz. E quando o Espírito fala, não há sombra de dúvida. Como foi cantado aqui, pode confiar, já deu certo. Amém? Então é muito importante. Hoje no primeiro culto eu falei aqui sobre o desenho no momento da mensagem eu falei sobre o desenho do Rei Leão. E até nisso Deus falou. Porque nós temos que estar atentos para entender o que Deus está falando, como Ele está falando, onde Ele está falando, o que Ele está fazendo, a porta que Ele está abrindo, a porta que Ele está fechando. Porque tem gente que acha que Deus só abre porta. Não, tem algumas que Ele fecha. E principalmente aquelas que você diz, o diabo fechou uma porta, mas Deus vai abrir 7. Não, foi Deus que fechou. Amém? E se Ele que fechou, Ele não vai abrir 7. Ele vai abrir quando você estiver maduro para poder entrar pela próxima porta. Então nós precisamos entender, para não ficarmos como meninos dizendo que é o diabo que está fazendo, quando é Deus que está parando a gente. Porque tem momentos em que é necessário Deus desacelerar a gente, para a gente conseguir ouvir o que o Espírito está dizendo. É muito importante voar, é muito importante o carro andar, mas todo carro, se não parar de vez em quando no posto de gasolina, o que acontece? Acaba a gasolina e passa vergonha no meio da rua. Então diga para esse irmão que está do teu lado, para não passar vergonha, como aquelas que você passou em 2022, entenda o tempo de abastecer, para entender aonde você vai conseguir chegar com o tanto de gasolina que vai ser colocado no seu carro. Lugar de gente parada, lugar de carro parado é no posto, não é na rua sem gasolina. Mas quando estão na rua sem gasolina, é porque não foi calculado e não se respeitou o limite. E quem sabe os crentes dizem assim: ô Jesus, enche o tanque, Senhor, dá mais força, vai chegar, Senhor. E aí Deus olha e diz: não tenho nada a ver com isso. Amém?
Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim: eu quero contar de 1 até 3, e eu gostaria que toda a igreja lesse comigo em alto e bom som. Pode ler na sua versão, vai sair um pouco diferente do irmão que está do teu lado, mas eu quero que todos possam ler na sua versão, amém? 1, 2, 3. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Onde a terra estava coberta de ossos. Só um pouquinho mais de aqui. Minha voz está meio cansada, por gentileza. Meus irmãos, várias vezes eu já preguei neste texto, mas esses dias o Espírito de Deus, ele tem ardido em meu coração, numa forma talvez que você ainda não parou para meditar. Esse texto que nós acabamos de ler, começa dizendo: e a mão do Senhor pairava sobre mim. E aqui eu vou falar um pouco, rapidamente, dentro da teologia, para você entender que a Bíblia fala dos olhos de Deus, a Bíblia fala da boca de Deus, a Bíblia fala dos ouvidos de Deus, a Bíblia fala dos pés de Deus. Mas quando você estuda Deus, você vai entender, numa profundidade maior, que Deus não tem olho, Deus não tem boca, Deus não tem ouvido, Deus não tem mão, Deus não tem pé. Por quê? Porque Deus é um espírito. Tanto é que a Bíblia nunca diz que na eternidade a gente vai ver Deus. A gente vai ver Jesus. Mas aí alguém diz assim: mas o meu sonho é ver o Pai. Mas aí eu tenho que lembrar do que Jesus disse: quem olhar para mim vai ver o Pai. Porque há uma expectativa desta geração em olhar para você e ver Cristo. Mas o problema é que esta geração, quando olha para nós como igreja, nos nossos testemunhos de vida por onde a gente passa, não enxerga Cristo. Mas nós temos declarado que 2023 será o ano do avivamento. E o ano do avivamento é transformação genuína, verdadeira de vida. Onde verdadeiramente quem olhar para nós vai ver a imagem de Cristo. Porque dia após dia nós vamos caminhando e parecendo com Cristo. Então, quando o texto aqui diz: a mão de Deus pairava sobre mim, significa que o poder de Deus estava sobre o profeta e conduziu ele para o meio de um vale. Nossa. Quê? Sai, inimigo. Alguém disse aí, apóstolo? Sim, Espírito, eu estou ouvindo. Vocês ouviram também? Não é apóstolo? A mensagem já está dura já no início assim. Aleluia. O poder de Deus estava sobre o profeta e conduziu ele para o meio de um vale. E a Bíblia diz que este vale estava cheio de ossos, e ossos sequíssimos. Entenda uma coisa: quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que existiu 2 tempos em que Deus trouxe uma disciplina maior para o seu povo. A primeira foi quando se tornaram escravos no Egito por 430 anos. E a segunda está relacionada a este texto, quando o povo vira as costas para Deus, e Deus permite o exército da Babilônia entrar em Judá e levar todo o povo cativo. E no meio do povo está o profeta Ezequiel.
E neste momento, o poder de Deus transforma o profeta Ezequiel para um vale. E a Bíblia vai dizer que Deus abriu os olhos do profeta e ele viu ossos secos. Agora detalhe, aqueles ossos eram a vida espiritual do povo de Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Tem muitas pessoas que dizem assim: não importa o que as pessoas estão vendo em mim, o que importa é o que Deus está vendo. Mas a pergunta é: o que Deus está vendo? Uma pessoa viva ou uma pessoa morta espiritualmente? E sabe qual é a tristeza? É que profeticamente nós estamos vivendo o tempo do tic-tac do relógio da igreja de Laodiceia. E qual que é a questão da igreja de Laodiceia? Tem fama de que vive, mas está morta. Porque uma coisa é alguém olhar para mim e conseguir ver que eu estou vivo, outra, que eu estou morto. Outra coisa é alguém olhar para mim e dizer: está vivo, mas na realidade eu estou fingindo, eu estou debaixo de uma capa, porque na realidade eu estou morto espiritualmente. Entenda uma coisa: frequentar culto não te faz vivo espiritualmente. Até porque Ananias e Safira não morreram no prostíbulo, morreram dentro da casa do Senhor. Por que morreram dentro da casa do Senhor? Porque existem pessoas que se alimentam, mas não nutrem. Eu me lembro, eu já contei isso aqui. Quando eu cheguei nessa terra no ano de 2000, não sabia cozinhar nada. Acostumado a comer a comida do papai, da mamãe, do irmão, da irmã, da mamãe. Todo mundo cozinhava na minha casa, então nem precisava. Só comia arroz, feijão, ovo, batata frita, carne, rabada, frango com quiabo, costela com mandioca. Vou parar por aqui para você não pecar. Eu só comia coisa boa. Mas quando eu cheguei nessa terra, não tinha papai para cozinhar para mim, não tinha mamãe para cozinhar para mim, não tinha meus irmãos. E aí sabe o que me restou? KFC, Sam's, McDonald's. Posso dizer uma coisa? Eu me alimentava, mas eu não me nutria. Sabe por quê? Porque junk food faz você se sentir que você está alimentado, mas na realidade você está trazendo prejuízo para o teu corpo. Eu tenho um amigo que chegou quase na mesma época. Ele começou a comer tanta besteira porque queria trabalhar e não tinha tempo para cozinhar. E ele então começou a comer. Sabe o que deu? Problema no estômago, gastrite, teve que ir às pressas para o Brasil porque deu problema. Quando ele chegou lá, o médico perguntou a primeira coisa: como era a tua alimentação lá? Porque a gente acha que só comer é o suficiente. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não nos trouxe para sua casa para nos alimentar, Deus nos trouxe para nutrir. Porque quem só se alimenta não cresce, quem só se alimenta não sai do lugar. Mas quem nutre está vivo, quem nutre está com saúde, quem nutre não passa mal. É raro. Já quero abrir um parênteses. Diga para esse irmão que está do teu lado: cuidado com as comidas que você anda comendo. Daqui a pouco vai ficar dizendo que é o diabo que está fazendo. Porque nós estamos vivendo a geração imediatista. Ninguém mais tem tempo para poder cozinhar um feijão com bacon, com uns negocinhos assim, esperar uns 45 minutos para comer. Não, já pega um enlatado. Lá no brasileiro, feijão, manteiga. Já está cozido, é só jogar na panela, jogar um alho, um sal e comer. Mas aprenda uma coisa: em Deus é passo a passo. Em Deus é ser convidado para sentar na mesa e degustar da comida e dos nutrientes que Ele colocou na mesa. Aprenda uma coisa: quando eu quero me alimentar, eu vou pelos olhos, mas quando eu quero me nutrir, eu vou pela necessidade que eu preciso.
Por isso que se em 2023 você quer emagrecer, não adianta querer comer essas besteiras. Mas eu preciso me alimentar. Muda a comida. Troca o alimento pela nutrição. E você vai ver que você vai conseguir emagrecer. E na igreja não é diferente. Tem muitas pessoas que vêm para alimentar. Sai do culto? Não, fui para o culto. Alimentou? Alimentei. Que palavra? Onde leu? Não sei. Mas foi poderosa. Por quê? Porque na hora do culto estava no celular mandando zap para o inferno. Porque é só o diabo que manda zap na hora que você está cultuando a Deus. Apóstolo, o senhor foi radical. Irmão, se eu tirei o meu tempo para cultuar o meu Deus, nada vai ser mais importante. Nada vai ser mais importante. Não é a menininha, não é o menininho, não é o Facebook, não é o Instagram, não é o futebol, não é nada. Eu vim para adorar. E os mortos ficam no celular, mas quem está vivo adora e exalta o nome do Senhor. Por quê? Porque são pessoas que estão mortas. Você pode observar, não tem um vivo espiritual que fica andando na igreja, mas todo morto espiritual, ele dá um jeito para levantar da cadeira dele e ficar passeando, porque ele quer ser visto por alguém. É igual aquelas irmãzinhas que quer atrair o gato. Aí você pode ver, coloca uma roupa bonita e fica zanzando para lá e para cá. Por quê? Ah, não, porque eu fui buscar isso. Não, é porque quer que ele veja. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. É melhor Deus mostrar para ele do que você forçar ele a te ver. Nem sei porque eu estou falando isso aqui. Mas é questão de mortos. O Senhor abriu a visão do profeta e ele enxergou o povo morto. Tem fama de que vive. Nossa, aquele vaso ali é pentecostal, porque ele rodopia. Irmão, o que adianta? Rodopia, cai no chão, fala em línguas estranhas, mas quando sai da porta para fora, não para de falar mal da vida dos outros. Não tem vida com Deus. Pega o telefone e fica mexericando. Irmão, quem está vivo pega o telefone e abençoa vidas. O profeta, ele diz, eu não tenho tempo para amaldiçoar, eu fui chamado para abençoar. Irmão, deixa que amaldiçoar, o diabo tem tempo suficiente para fazer, mas nós fomos chamados para abençoar vidas. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga, você foi chamado para abençoar a vida, mas morto não abençoa ninguém. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu vou te ressuscitar neste ano de 2023. Porque tem uma geração aí fora que precisa ser abençoada. Sabe por que Deus levou o profeta Ezequiel no meio daquele povo morto? Porque precisava de alguém vivo para abençoar os mortos. Cadê os vivos? Dá uma cheirada nesse irmão que está do teu lado e vê que sai de 4 dias. Se é, diga, Jesus está chegando. Jesus está chegando com Rexona. Jesus está chegando com Dover. Jesus está chegando, está chegando, está chegando. Jesus está chegando, nem que seja com perfume da Avon, mas vai te ressuscitar hoje, porque você precisa ser canal de bênção para alguém. Quantas pessoas que entram no trabalho e perguntam, não sei por que Deus me colocou no meio dessas tribulação, porque você ainda está vivo e você foi colocado ali para abençoar ele. Está entendendo agora? Porque Deus colocou um vivo lá do teu lado. Entendeu não? Entendeu não? Porque Deus colocou aquele vaso que quando você vai murmurar, fala, vamos orar, irmão. Vamos jejuar, o irmão está crente. E você fica dizendo, irmão, tudo é espiritualizar. É porque está morto. Porque quem está morto não consegue mais espiritualizar nada. Nem o anjo aparecendo aqui diz, não sei não.
Mas Deus abriu a visão dele e ele enxergou um povo morto. Agora entenda uma coisa: Deus nos trouxe aqui hoje para a gente ser nutrido espiritualmente. E eu posso te dizer uma coisa: a nutrição nem sempre é gostosa, a nutrição nem sempre tem gosto bom, mas é o que a gente precisa para permanecer de pé. Porque quando Jesus voltar para buscar uma igreja, vai ser uma igreja viva, não vai ser uma igreja morta. Aleluia, eu vou repetir. Quando ele disse que vai voltar, mas ele vai vir para buscar uma igreja viva. Uma igreja viva. Nós estamos vendo caos aí fora, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai estar acontecendo um grande avivamento na terra. E o grande avivamento é vidas sendo transformadas, é pais amando seus filhos, é filhos amando seus pais, é pais sendo exemplo para os seus filhos, é filhos querendo servir o mesmo Deus que os seus pais servem. Pais que estão aqui, me respondam: os seus filhos podem imitar a forma que você serve a Deus? Ele vai ser vivo se ele copiar você? Ou ele precisa buscar outra referência, porque dentro de casa não tem ninguém vivo para ele poder se espelhar? Diga para esse irmão que está do teu lado: cuida da tua alma. Para de alimentar ela e vai nutrir ela. O alimento só está inchando ela, só está criando gordura, só está criando barriga, só está crescendo para os lados. Tem gente que até a alma está gorda, mas hoje Deus está dando nutrição aqui, ovo espiritual. Tem alguém comigo aqui? Ovo espiritual que está descendo do céu. A tua alma vai emagrecer e vai viver saudável, porque Deus não quer ver um enterro prematuro. Deus não quer fazer um enterro prematuro. Por quê? Porque Deus nos plantou nessa terra para vivermos a plenitude de tudo aquilo que Ele tem. Diga para esse irmão que está do teu lado: Deus tem muita promessa para você, mas a promessa é para vivos, não é para mortos. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versículo 36. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 12, 20 e 21. Contudo, Deus lhes afirmou: tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens que tens entesourados, para quem ficarão? Isso acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Mortos espiritualmente tem muita vantagem financeira para contar, mas não tem nada espiritual para dizer. Deus abriu a porta, eu estou ganhando mais. Deus abriu a porta e eu comprei um carro. Deus abriu a porta e agora eu tenho o meu documento. Deus abriu a porta e eu consegui casar. Mas o que Deus fez em você? Porque o que você tem não define quem você é. Porque tem muita gente que tem cara de humilde, mas é soberbo. Nós não podemos ser definidos por aquilo que a gente apresenta para as pessoas. Tem muitas pessoas que eles querem enriquecer. Sabe por quê? Porque querem ficar famosos na visão das pessoas. Querem ter um sapato caro, querem ter uma roupa cara. Irmão, e daí o texto está dizendo: no dia que aquela voz chamar pela tua alma, onde ficará a tua roupa?
Onde vai ficar o teu sapato de marca? Onde vai ficar a tua bolsa de marca? A nossa alma será chamada um dia. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu quero ter a certeza que pelo menos todos que estão aqui, a alma vai estar viva. A alma, tem alguém comigo aqui? Aleluia, eu não sei você, mas naquele grande dia eu quero que a minha alma esteja viva, porque eu não quero passar a minha eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas qual é o meu sonho? O meu sonho é passar a eternidade na presença do meu Deus, na Nova Jerusalém, andando em ruas de ouro, adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nunca se viu um tempo em que as pessoas investem tanto em estética. Conseguem os seus resultados exteriores, mas estão em angústia, estão em depressão. Precisa tomar vários remédios para conseguir dormir, porque não tem paz. Mas eu posso não ter conseguido chegar nesse corpinho aqui como eu sonhei. Até porque eu já disse aqui, volto a dizer, a Bíblia diz que para os vivos tem um corpo glorificado nos esperando. Mas eu quero estar vivo, para que quando a última trombeta tocar, os meus ouvidos possam ouvir. Cadê a segunda pessoa que quer ouvir? Aleluia. Apóstolo, que mensagem é essa? Nutrição. Eu não vim aqui te alegrar com um prato bonito. Eu vim aqui nutrir as áreas que estão precisando em nossa vida, para a gente em 2023 poder chegar no final e dizer: eu passei o ano inteiro vivo espiritualmente. Aleluia, vivo espiritualmente. O diabo até profetizou a minha morte, mas eu estou de pé. Como é que é o hino, Emily, que você cantou por último? Aquilo que para. Canta. Que parecia não ter saída. Canta, igreja. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou Só canta aqui. quem tem certeza que 2023 é o teu ano. Aquilo que parecia impossível, meu Deus, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia. Só quem está vivo levanta a mão. A Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Pela última vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Posso até ter capengado em 2022, mas 2023 eu me levantei. Posso até ter tropeçado em 2022, mas 2023 eu me levantei. Sai da frente, demônio. Sai da frente, inferno. Porque eu estou vivo. O fogo arderá contigo. Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Quem é vivo adora. Quem é vivo glorifica. Quem é vivo exalta. Vem comigo, mano. Eu vou dar tempo pra você.
Qualquer coisa para um morto, mas um vivo, não tem nada que vai nos parar. Um dia perguntaram para um rapaz que entrou dentro de uma igreja numa favela do Rio de Janeiro, e o pastor disse: muda de vida, porque senão as consequências vai ser drásticas. Ele ouviu, chorou, mas voltou para o tráfico, e num tiroteio com a polícia ele tomou alguns tiros e foi parar na cadeira de roda. E aí ele voltou para a igreja na cadeira de roda, e alguém disse para ele: que tristeza, né? Está numa cadeira de roda. Mas ele disse: o meu corpo natural está na cadeira, mas a minha alma não está aleijada, a minha alma não está paralítica, a minha alma está viva. Parece que eu me lembrei do apóstolo Paulo, dentro da prisão, escrevendo para a igreja: regozijai-vos no Senhor, se alegrai no Senhor. O meu corpo está preso, mas a minha alma está livre. O meu corpo está preso, mas a minha alma está livre. O meu corpo físico tem limitações, mas a minha alma não. Aleluia. Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Revelação desceu aqui agora. E as irmãs de Lázaro disse: não adianta, já é de 4 dias. Jesus disse: onde ele está? Senhor, mas já está morto. Porque terrível coisa é quando tem gente que quer nos enterrar quando a gente está vivo. Mas sabe o que eu aprendi? Até os mortos espirituais que estavam no vale, o Espírito de Deus não permitiu o profeta Ezequiel pisar neles. Falou: anda ao derredor, mas não pisa neles, porque estão mortos, mas são meus, e no tempo certo eu vou ressuscitá-los. Elas não cansavam em dizer: já é de 4 dias, está morta. Mas lá atrás Jesus disse: vamos despertar o meu amigo, porque ele dorme. Enquanto pessoas olharam para você em 2022 e disseram: está morto, isso aí não levanta mais não, só o corpo que está vivo, mas a alma já está morta. Mas Jesus me deu ordem para hoje dizer: está dormindo. E a palavra de hoje é como um despertador que vem dim, 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 dim. Diga para esse irmão que está do teu lado: acorda, porque você tem muita coisa para viver em Deus. Acorda, acorda. Aí sabe o que eu aprendo? É que as irmãs de Lázaro estavam mortas, mas Lázaro, que o corpo estava no túmulo, estava vivo. Porque no reino de Deus a Bíblia diz que o primeiro é o último, e o último é o primeiro. E quem quer cadeira de honra é o humilhado, mas quem se humilha debaixo da potente mão de Deus é exaltado por Ele. Tem aquele versículo que muitas pessoas dizem erroneamente: os humilhados serão exaltados. Mentira. A Bíblia diz: aquele que se humilha, é decisão minha me humilhar. Aí Deus falou: que se humilhar, então eu vou te exaltar. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para nos alertar
que não tem espaço para mortos espirituais no ambiente de vida. Eu vou repetir, não tem espaço para mortos no ambiente de vida. Eu recebi uma profecia de um profeta que disse: se prepare, porque eu vou enviar para esta igreja muitos que passaram pelas portas mortos, mas vão ressuscitar, porque nesse ambiente tem vida. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga: tem vida em mim. E eu passo para você: tem vida em mim. E eu libero para você: você vai ressuscitar hoje, porque Deus tem coisa com uma igreja viva. Agora deixa eu correr. Agora eu quero compartilhar com você 3 características que eu entendi pelo Espírito que são essenciais, que mostram que uma pessoa está morta espiritualmente. Primeiro, ela não mais consegue enxergar o que é o pecado. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não considera mais pecado pecado. O que é pecado? A palavra na terminologia significa errar o alvo. E na consequência, aquilo que me distancia de Deus. Mas ela já está tão morta que o cheiro do pecado já igualou o cheiro do cadáver da alma. Irmão, quem aqui pegou Covid? Quem aqui perdeu o olfato e o paladar? Irmão, eu estava cuidando com o que colocavam no prato para me comer. Porque quando você perde o olfato e o paladar, tudo é gostoso. Entendeu o que eu quis dizer? Quando a pessoa perde o paladar e o olfato espiritual, qualquer coisa que coloca no prato para ela comer é comida boa. Mas sabe o que Deus vai fazer? Restaurar o teu olfato e o teu paladar. Porque você não vai dizer: Satanás, eu não como mais isso, porque isso não vem do meu Deus, isso não agrada o Espírito que habita em mim. Eu rejeito isso da minha vida. Sabe o que vai acontecer neste ano de avivamento? Você vai conseguir rejeitar pratos que em 2022 você não conseguiu. Posso até perder uma amizade, mas é melhor perder uma amizade lá fora e manter na presença do Senhor do que ter vários amigos e me distanciar de Deus. Deus não me trouxe a essa terra para alegrar ninguém. Deus me trouxe a essa terra para viver um propósito e apontar para as pessoas o caminho que elas podem percorrer para poder viver uma vida feliz em Deus. Por isso que a vida de um profeta nem sempre é boa. Por quê? Porque ele vai ter inimizade em muitos lugares, porque ele vai ter que ter coragem de falar a verdade para a pessoa. Agora aprenda uma coisa: quando uma pessoa está morta espiritualmente, ela não consegue mais enxergar o pecado. Agora entenda a seriedade. Jesus, ele disse: se eu vou para o meu Pai, eu vou rogar a Ele que vos envie um Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que é o arrebatamento da igreja. Aí alguém me pergunta: por que o Espírito vai habitar em mim? João 16:8 responde: para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda uma coisa: enquanto eu caminho vivo na presença de Deus, presbítero Márcio, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus em mim. E quando eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus em mim, eu posso até querer fazer uma coisa, mas ele vai gritar aqui dentro: não faça. Mas quando uma pessoa está morta espiritualmente, o Espírito já foi embora e não tem nada que possa falar com essa pessoa. Aí eu posso te dizer uma coisa: a Bíblia diz, isso é forte, em Juízes capítulo 16, que o Espírito estava em Sansão. E qual que era o segredo da força de Sansão?
as suas 7 tranças. Por quê? Porque as 7 tranças para baixo significava o candelabro de cabeça para baixo. E o candelabro significa a presença do Espírito Santo, que tem 7 velas na ponta. Mas ela virada de cabeça para baixo é o derramar do Espírito. Por quê? Porque o Salmo 133 diz: é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e vai descendo, e vai descendo, e vai se espalhando, e pegando em quem está do lado. Então, quando o Espírito Santo de Deus está em mim, é um candelabro virado de cabeça para baixo, para poder tocar em quem está do meu lado. E esse era o segredo da força de Sansão. Mas Sansão foi pego pelo cansaço, se relacionou com uma prostituta, e depois se apaixonou por Dalila. E Dalila, que não servia ao Senhor, foi mandada pelos seus senhores para descobrir o segredo da força de Sansão. Aí Sansão disse uma coisa, ela tentou, depois disse outra, ele tentou, depois disse outra coisa. Aí até que a Bíblia vai dizer, irmã Gisele, e Sansão se cansou daquela pergunta inacabável, e ele decidiu revelar o segredo. Cuidado com os dias em que você está cansado. Naquele dia que você está cansado, evita atender telefone, vai dormir. Porque é o momento em que você pode fazer coisas só para se livrar da situação. E Sansão, cansado, disse: deixa eu falar para ela, porque ela não vai mais me perguntar, e vai parar de perguntar. Ele sentou na beira da cama e disse: eu nasci nazireu, e Deus deu uma ordem para os meus pais, para não passar navalha no meu cabelo, porque enquanto eu tiver esse cabelo grande, o Espírito de Deus é sobre mim. Sabe o que ela fez? Deu um remédio para ele dormir. Ele dormiu, e ela foi lá e disse para um cabeleireiro: vai lá e rapa o cabelo dele, porque agora eu sei que ele está falando a verdade. E quando rapou o cabelo dele, ela gritou: os filisteus vêm aí. Ele se levantou como das outras vezes e foi até eles. Mas quando foi até eles, o texto vai dizer no versículo 20: triste. E Sansão não conseguiu ver que o Espírito já não estava mais nele. Uma pessoa morta espiritualmente, ela anda e bate no peito: o Espírito está em mim. Mas se não tem mais o Espírito para te convencer do pecado, ele já foi embora há muito tempo. E sabe o que aconteceu? Sansão foi preso, perdeu os olhos. Sabe o que é perder os olhos? Não conseguir mais enxergar. Mas sabe o que Deus está fazendo hoje aqui? Trazendo a luz que nós precisamos permanecer vivos, para a gente não perder a nossa visão espiritual. Porque quem não tem visão espiritual vai ser enganado por demônios achando que é anjo. Por isso que tem muita gente boa que vem até você e diz assim: não, eu estou do teu lado para te ajudar. Mas quem tem visão espiritual vai ser como Jesus: para trás de mim, Satanás, porque serve como pedra de tropeço. Mas quem está cego espiritualmente vai abraçar todo mundo, achar que todo mundo é amigo. Irmão, mas tem pessoas que o diabo colocou do nosso lado só para terminar de nos enterrar. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: você vai se levantar. Diga para esse irmão que está do teu: você vai se levantar. Não, você não vai ficar deitado não. Deus não fala com homem deitado não. Se levanta. Você vai se levantar espiritualmente. Você vai voltar a ser cheio do Espírito. Você vai voltar a falar em línguas estranhas. Você voltará a profetizar. Você voltará a ser fiel a Deus nos princípios da sua palavra. Você vai servir ao Senhor com muito mais fidelidade do que você servia antes. Agora, como uma pessoa morta não consegue mais enxergar o pecado, aí é necessário que Deus levanta profetas do lado. Por isso que Deus levou o profeta Ezequiel no meio de um povo morto. Está entendendo por que Deus colocou você naquele lugar? Porque você precisa alertar. Porque existem pessoas que o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Eu posso dizer uma coisa aqui pesada?
Posso? Você vai aguentar? Jesus, ele disse assim: quem pecar contra o Pai, eu defendo. Quem pecar contra mim, o Espírito defende. Mas quem pecar contra o Espírito, não tem quem defenda. E por isso que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Existem dois pecados que o sangue de Jesus não cobre: a marca da besta, que só vai acontecer pós-arrebatamento de igreja, e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir as obras do Espírito Santo a demônios. E por isso que pessoas mortas dentro de igreja fica dizendo: ó, aquilo ali é diabo, e aquilo ali o Espírito não faz não. Blasfemando contra o Espírito conscientemente. Posso dizer uma coisa verdadeira? Para essa pessoa não tem mais perdão. Só está vivendo na terra, mas já foi julgada e condenada. Pode subir monte, pode ser membro de igreja, pode pregar, pode fazer o que for, mas já não tem mais jeito. Apóstolo, misericórdia, o que eu devo fazer? Se você não tem entendimento do Espírito, cala a tua boca. Não julgue. Deixa que a igreja tem dono. Diga para esse irmão que está do teu lado: a igreja tem dono. E não é o apóstolo Rondinelli, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a noiva do Cordeiro e está preparando ela para o dia do grande arrebatamento. Eu quero perguntar: quem é noiva? Quem é noiva? Quem é noiva? A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, a noiva será arrebatada e encontrará com o Senhor nos ares. E deixa eu correr. Primeiro, não consegue enxergar mais o que é pecado. Está tão lambuzado, não tem mais jeito. Segundo, esfriamento total. Levítico 6,13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Romanos 12,11: não sejais descuidados com zelo, sede fervorosos no Espírito, servi ao Senhor. Lembra como muitas pessoas eram animadas? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, uma experiência como pastor. Às vezes chega pessoas aqui e dizem: apóstolo, eu quero membrar na igreja, eu quero fazer isso, fazer aquilo, porque lá no Brasil eu fazia isso, eu fazia aquilo. Às vezes tem pessoas que falam que eu fico até com inveja, porque faz mais do que eu faço. Mas aí eu aprendi uma coisa: vamos comer 1 quilo de sal, vamos deixar o tempo passar, para ver se essa animosidade vai permanecer. E sabe qual que é a tristeza? Na maioria das vezes vai acabando. E aí aquele que estava todo animado já está ali jururu. Ah, ninguém me dá oportunidade. E precisa dar oportunidade para adorar. Precisa dar oportunidade para cultuar. Eu não venho para um culto para aparecer, eu venho no culto para oferecer a Deus o meu culto. Até porque o apóstolo Paulo diz que nós somos vaso de barro. Vaso de barro fica na prateleira. O dia que o dono do vaso quiser usar, ele usa. O dia que ele não quiser usar, eu não vou criar perna no vaso e sair andando por aí. Diga para esse irmão que está do teu lado: vaso com perna é monstro. Fica no teu lugar e adora ao Senhor. Oferece o teu culto a Deus, porque o dia que Deus quiser te usar, Ele vai te usar onde você estiver. É aqui na igreja, é lá na cantina, é na recepção, é no seu trabalho, é na sua escola, porque Deus não está limitado numa caixinha quando Ele quer usar alguém. Uma irmã mandou uma mensagem para mim dizendo o tanto de alma que ela está ganhando. Eu falei para ela: esse lugar é o púlpito seu que Deus te deu. Um dia disseram para John Wesley: a sua mensagem é pesada. E nós estamos fechando a porta de todos os púlpitos para você. Você não prega mais na Church of England. Aí ele foi orar, 1,5 metro, fininho, magrinho. Quem foi lá na casa de John Wesley vê o sapatinho dele, mas parece até uma criança. Dobrou o joelho, falou: Senhor, onde eu pregarei?
não tem mais púlpito. Aí o Espírito diz para ele, porque quem é vivo, o Espírito fala. O Espírito diz: John, te tiraram os púlpitos, eu te dou as praças. Diga para esse irmão que está do teu lado: às vezes é necessário ser tirado algumas coisas para se manifestar outras maiores que você vai viver em Deus. Tem alguém comigo aqui? Quem é morto briga por espaço, mas quem é vivo não importa. Se tampou um poço, eu abro outro. Se tampou aquele, eu abro outro. Por isso que eu quero te dizer, meu irmão, eu não estou preocupado com A ou com B. Eu estou preocupado com aquilo que o Espírito colocou em minha mão para fazer. Se é aqui, amém. Mas se é lá, eu vou fazer. O que importa é ser útil no reino. E qual que é o perigo das pessoas que eram animadas, se esfriam e estão desanimadas? É que toda pessoa desanimada se torna no murmurador. O perigo do desanimado é que ele se torna um murmurador. Por quê? Porque antes, quando estava animado, tudo é Deus. Mas depois que desanimou, para que esse óleo aqui? Para que essa água aqui? E a virada de ano foi sábado passado, está com isso aqui até hoje. Pastor perdeu a visão do enfeite, da decoração. Por que as irmãs estão dançando de preto e vermelho? Tinha que ser de preto e branco. Por quê? Porque a pessoa desanimada, ela se torna murmuradora. E qual que é o perigo disso? Deus disse para Moisés: liberta o meu povo do Egito, porque eu vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. Eles saíram todos animados. Irmãos, depois de 430 anos escravo, alguém ia sair assim, ó vida ao céu? Não, saiu todo mundo. Para Canaã eu vou, para Canaã eu vou. Pegava na mão da irmãzinha: irmã, vambora para Canaã, vambora para Canaã, animado, porque o animado ele carrega todo mundo, vambora. Levanta, gente. Levanta, irmã. Que isso, irmã, está morta? Dá glória, irmão. Bora comigo para Canaã, bora, vambora. Papai, vamos, porque o animado ele é assim, onde ele chega ele carrega. Vamos lá, vamos dançando, vamos lá, para Canaã eu vou. Mas quando foi chegando no meio do caminho, que o processo foi desenrolando, a animosidade foi acabando. Aí aqueles que estavam influenciando uma geração começaram a perguntar: Deus nos trouxe para esse deserto para nos matar aqui? Era melhor ter ficado no Egito, porque nesse deserto o que tem para a gente comer? O que a gente para a gente beber? Mas lá pelo menos tem pepino e cebola. Vou voltar para o lugar de vocês, que esse negócio não vai dar em nada. Porque o desanimado ele é desse jeito. Ele tem força para animar os outros, mas ele também tem força para jogar os outros para baixo. Antigamente a defada exaustion era maravilhosa para alguns, porque a pessoa só via Deus, mas depois... Lembra aquele trabalho que você entrou, que era uma bênção? Não, esse trabalho é de Deus. Aí Deus começou a investir no processo. Aí você diz: ó, o Satanás se levantando aqui dentro. Lembrou? Por que eu estou dizendo isso? Com a mesma animosidade que você começou, vá até o fim. Por isso que a Bíblia diz em Daniel capítulo 13, versículo 12: tu, porém, vai até o fim alegre. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? A animosidade do Espírito não vai acabar, porque eu sei quem me chamou, e eu sei que existe um processo, mas eu vou me levantar. E sabe qual que é a tristeza, irmã Nilma? É que quem está morto espiritual, acabou a animosidade. E quando acabou a animosidade, se transformou em murmurador. E quando se transformou em murmurador, acendeu a ira de Deus. Por isso que Deus disse para Josué: Josué, somente você e Caleb
E quem nasceu no deserto vai entrar na terra prometida. Mas os que saíram do Egito, eu os matarei no deserto. Irmãos, olha como é que Deus fica irado com o murmurador. Ele não usa o diabo para matar, ele mesmo desce para matar. E qual que é a tristeza disso tudo? Que o Senhor disse para Josué e Caleb: e eu só vou dar Canaã para vocês depois que eu matar eles. Ou seja, Deus já tinha sentenciado eles. Mas Josué e Caleb devem ter pensado: poxa, vamos ter que esperar ainda os infelizes morrer. Irmão, me desculpe, mas tem gente que está tentando empatar a sua vitória. Então pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga: se vai desanimar e vai virar murmurador, compra uma passagem e volta para o Brasil. Mas não atrapalhe a minha bênção aqui, porque eu quero entrar no que Deus prometeu para mim. Aleluia. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo aqui? Não balança esse irmão que está do teu lado. Você vai viver, você vai ser adorador, você vai exaltar o nome do Senhor, você vai parar de murmurar, mas vai viver o que Deus tem para você. Mateus 6:21 disse: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Sabe o que eu tenho observado hoje, presbítero Márcio? Falando de Inglaterra, pessoas chegam nessa terra até animadas, mas a libra enche o coração, a libra enche a mente. E aí sabe o que acontece? O reino deixa de ser prioridade. E hoje a gente não tem mais tempo para viver os propósitos que Deus estabeleceu. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, abandonar o seu trabalho para você viver. Até porque eu acredito que o trabalho que você tem já é um propósito que Deus tem. Mas a pergunta é: o que você está fazendo lá dentro? Você só está indo lá para ganhar libra? Morto. Porque quem vai para o trabalho só por causa do dinheiro, sem entender o propósito pelo qual está ali, está morto, porque não consegue entender por que Deus plantou ali. Aí sabe o que acontece? Se abrir uma porta para ganhar mais, eu vou. Por quê? Porque eu sou movido pela matéria e não pelo Espírito. Mas em nome de Jesus, Deus vai mudar tudo de novo. Deus está nos dando mais uma chance da gente decidir hoje priorizar aquilo que é o reino. Porque Ele prometeu que mandará a bênção, e a bênção virá atrás de nós e nos seguirá. E em último lugar, qual é a característica de pessoas que estão mortas espiritualmente? Eles se tornam incrédulos de tudo que um dia acreditavam. Deus prometeu que ia libertar o povo do Egito, mas no processo se tornaram incrédulos. Todo incrédulo, ele morre no meio do caminho, porque somente a fé pode destravar o que Deus tem para mim amanhã. Você não entendeu o que eu acabei de dizer? Somente, irmão Juarez, a fé pode destravar o que Deus tem para mim amanhã. Eu quero encerrar essa mensagem hoje dizendo que Deus tem uma solução hoje. O que eu preciso, apóstolo, fazer para ressuscitar espiritualmente? Se arrepender de verdade. Se coloque em pé. Eu quero convidar você a reclinar a sua cabeça neste momento. E se o Espírito, entenda o que eu vou dizer baseado na mensagem. E se o Espírito Santo ainda habita em você, deixa Ele falar o que você precisa se arrepender nessa noite. Fecha os teus olhos. Não é o pecado do irmão, nem o pecado da irmã, mas é o seu, é o meu. Deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito falar. Fecha os teus olhos e deixa Ele falar com você. Onde precisa, arrependimento. Porque hoje o Espírito vai tirar cinzas e vai colocar lenha nova. Tem fama de que está vivo, mas o Senhor sabe que está morto. Mas hoje é uma noite de ressurreição.
Talvez você pode dizer, eu não estou gostando da palavra. A palavra não é para você gostar, é para você se nutrir. Até porque nessa terra tudo que é mais gostoso é o que é mais prejudicial. Pode adorar o Senhor. Santo Espírito. O que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Viva-nos, viva-nos. É você e Deus. O que nenhum homem fez vem fazer. O que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Viva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez vem fazer. O que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez vem fazer. O que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Exalte ao Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Seja avivado. Derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama a terra clama. Oh, a terra chama, chama, Levante as mãos pra adorar. mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O presbítero Márcio vai estar consagrando o cálice e o pão. Estenda sua mão para cá.
Senhor, em nome de Jesus, papai, nós queremos te apresentar, Senhor, nessa noite, papai, na primeira ceia do ano, Senhor, nós queremos te apresentar esse suco, Senhor. Meu Deus, que simboliza, Senhor, o teu sangue, meu Pai, o teu sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário, Senhor. O teu sangue, meu Pai, que nos purifica de todo o pecado, Senhor. O teu sangue, meu Pai, que nos liberta, que nos salva, papai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, também nós queremos, Senhor, te apresentar, meu Pai, esse pão, Senhor, que simboliza, meu Pai, o teu corpo, Senhor, a tua carne, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, quando nós ingerimos, Senhor, papai, que o Senhor possa, meu Deus, trazer de volta, Senhor, meu Pai, aquilo que nós tantos almejamos, papai, que o Senhor possa estar nos curando, restaurando, papai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos protegido, Pai amado, e é no teu nome, Senhor, que nós te agradecemos, Pai querido. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, chamar aqui no altar o irmão Gabriel Ferreira Nonato, que estará sendo recebido como membro. Amém. Pode vir, jovem. Glória a Deus. Igreja, estenda sua mão em direção a ele. Pai, nós agradecemos a Ti pela vida do Teu filho, que a partir de hoje se torna oficialmente membro, ó Pai, desta casa. Que o tempo em que aqui ele ficar, ele continue crescendo e sendo nutrido, para viver todos os propósitos que o Senhor estabeleceu para a vida dele. E ao mesmo tempo, Senhor, esta casa seja abençoada, os irmãos sejam abençoados através da vida dele, em nome de Jesus. E toda a igreja de Deus diz, diga comigo, seja... Este é o meu sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos pecados. Bebei dele todos.
dentro deste lugar. Essa presença tem o poder de te encher nessa noite. Essa presença tem o poder de transformar aquilo que aos teus olhos não tem poder nenhum de ser transformado. Vamos agradecer a Ele. Mestre Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Não porque nós merecemos tamanha coisa, não, Jesus, mas é porque, Pai, o Senhor se fez, ó Pai, naquele madeiro por amor das nossas vidas. E somos gratos ao Senhor, Jesus, porque hoje nós temos livre acesso à Tua presença. Essa presença, Jesus, que perdoa os nossos pecados. Essa presença, meu Deus, que nos limpa por completo. E neste momento, Jesus, os nossos corações são gratos ao Senhor. Porque, meu Deus, nós aprendemos nessa noite que o morto o Senhor ressuscita, mas o vivo o Senhor aviva, Jesus. Por isso que nós pedimos a Ti, aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, Jesus. Senhor, por mais que os dias são maus, por mais, meu Deus, que os dias que nós vivemos, nós não tenhamos capacidade nenhuma de viver na Tua presença, mas só do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Jesus, ter nos achado. Hoje nós dizemos, obrigado, Espírito Santo de Deus, e nos sustenta, Jesus, durante todo este mês, para que o próximo mês, se o Senhor não voltar, nós possamos estar aqui, Jesus, declarando uma vez mais, Hosana, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã e diga: estamos vivos. Hoje aqui nessa primeira Santa Ceia, dar a oportunidade que o Espírito Santo de Deus nos deu. Se entrou alguém aqui hoje que você nunca entregou a sua vida para Cristo, hoje é o dia, é a hora. Ele está a fim de perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, te transformar de criatura para filho. Porque, como eu já disse várias vezes, ninguém nasce filho, todos nós nascemos criatura. Mas o dia que aceitamos a Jesus como único e eterno Salvador da nossa vida, a gente deixa de ser criatura para ser filho. Mas eu também quero orar por alguém que adentrou esse santuário, que um dia se afastou dessa presença, mas hoje entende que Ele está te chamando de volta. Eu quero orar por você. Então, se tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Ele, ou voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a presença, renovar a aliança, onde você estiver, só levanta a sua mão direita, eu quero orar por você. Se tiver alguém, levanta a sua mão direita, eu quero orar por você, porque hoje é uma noite, mais uma vez, que a graça de Deus se manifestou a este lugar. Eu sempre digo que o que leva as pessoas para o inferno não é o pecado, mas é ter rejeitado o perdão que Ele está oferecendo hoje aqui. Não é por força nem por violência, mas é para aquele que entende que servir a Deus é melhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Nós vamos neste momento completar o nosso culto. Atrás dessa cadeira onde você está tem um envelope como esse, e você vai ter a oportunidade de ser fiel a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Irmãos, não me leve a mal, mas
Se um dia eu era dizimista e eu deixei de ser, é porque com certeza alguma coisa morreu dentro de mim e que eu já não acredito mais. Mas hoje, neste culto de avivamento, o Espírito de Deus está nos dando condições de revivermos todas as áreas da nossa vida, porque Ele quer nos abençoar de uma forma sobrenatural. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Então, para você que vai ofertar e dizimar, você pode colocar dinheiro no envelope. Se você preferir, você pode fazer transferência bancária nessa conta que está em amarelo. Ou se você ainda preferir, a diaconisa Aniele está ali atrás com a maquininha de cartão. Você pode ir ali com o seu cartão, com o seu celular, passar ali e daqui a pouco nós vamos orar, consagrar ao Senhor e todos então trarão para o altar do Senhor, amém? Então coloque aí a sua oferta, o seu dízimo, sua gratidão ao Senhor, o seu melhor, pois o Senhor te abençoará em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet, deseja ofertar e dizimar, é só seguir as informações que estão na tela aí do seu celular, do seu computador, da sua televisão. E o Senhor te abençoará em nome de Jesus.